que a paz do Senhor Jesus possa encharcar os nossos corações. Hoje a gente vai ler um texto do Evangelho de João, capítulo 5, do 31 ao 47. Diz assim a palavra de Deus: Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim, e sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado o testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não têm a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm amor de Deus em vocês. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Mais uma vez, Jesus confronta os religiosos de sua época, argumentando sobre a sua autoridade e testemunho. Eles, além de não crerem em Jesus como Messias, tão prometido pelos profetas do Antigo Testamento, eles afrontavam Jesus o tempo todo, o colocando à prova. Mas para cada afronta, Jesus argumentava com autoridade que só ele, o unigênito do Pai, poderia ter. Jesus então demonstra a sua inocência e a culpa do mundo de não crerem nele. E nesse texto é apresentado 4 testemunhas que testificam a verdadeira identidade messiânica de Jesus. E assim é estabelecida a culpa do mundo ao rejeitar Jesus. A culpa dos religiosos, dos fariseus da época, de rejeitar Jesus. Quais são as 4 testemunhas? João Batista, as obras que Jesus fez, o Pai que dá o testemunho do seu único filho e Moisés. É interessante que os fariseus, que eram os doutores da lei, eles ficavam analisando cada pessoa que surgia como um líder. Porque realmente, na época de Jesus, haviam muitos falsos messias. Já tinha aparecido lá em Israel, lá em Jerusalém, muitos falsos messias. E eles tinham que analisar
se realmente era um falso Messias ou eram, de verdade, o Messias prometido pelo Pai. Só que, assim, as obras que Jesus fez, né? Existem, como eu falei, eram 4 testemunhas, mas as obras que Jesus fez, não tinha como eles não reconhecerem Jesus como Messias, porque eles mesmos diziam que haviam alguns sinais que só o Messias poderia fazer: ressuscitar mortos. Jesus ressuscitou 3, sendo que Lázaro, depois de 4 dias morto, dar vista ao cego de nascença. Jesus deu vista aos cegos de nascença. Fazer mudo falar. Jesus fez mudo falar. E curar a lepra, que era uma doença incurável. E Jesus curou 10 leprosos. Então, não tinha como eles não reconhecerem Jesus como Messias. Então, por que eles não reconheciam? Porque eles estavam cegos em sua religiosidade. Eles estavam cegos em achar que o Messias viria como um líder político para derrubar o Império Romano. Eles estavam cegos para enxergar a beleza, a santidade e o amor daquele mestre tão maravilhoso. A autoridade foi dada pelo seu Pai e o testemunho dado por pessoas e situações milagrosas. Jesus relatou 4 testemunhas que confirmam a veracidade de suas afirmações, né? O testemunho de João Batista, João Batista veio para preparar o caminho. As obras que Jesus realizou, Deus Pai e todas as Escrituras. Porque, pela lei de Moisés, havia necessidade de mais de uma testemunha para provar a veracidade de um testemunho. Nesse caso, haviam 4. João Batista foi uma lâmpada acesa que iluminou temporariamente. Ele veio preparar o caminho. Mas Jesus é verdadeiramente a luz do mundo que ilumina a todos que estão em trevas e que se achegam a Ele. As obras que Jesus realizava testificavam de que Ele era o Messias. Jesus fez inúmeros sinais e maravilhas, eu citei alguns, mas ele fez inúmeros. No Evangelho de João tem uma passagem que fala que se João fosse relatar todos os sinais e maravilhas, todos os milagres de Jesus, não haveria como, não acabaria nunca o livro. Então, e esses sinais e maravilhas incluíam, como eu já falei, os milagres que somente o Messias poderia realizar. E quando Jesus disse que veio em nome do Pai, significa que ele veio na autoridade do Pai Celestial. E num sentido mais amplo e profundo, Jesus estava representando aqui no mundo, né, o caráter de seu Pai, com todo o seu poder, bondade e amor. O Pai dava testemunho do seu Filho. As Escrituras fazem referência à revelação dos profetas humanos, mas apenas examiná-las não garantem a ninguém vida eterna. Afinal, como diz as Escrituras, a letra mata, o que vivifica é o Espírito Santo. Jesus não questionou o fato de que o Antigo Testamento nos ensina a vida eterna a respeito do próprio Cristo. Mas são inúteis os esforços daqueles que se recusam a enxergar Cristo nas Escrituras, Cristo no Antigo Testamento, Cristo entre os profetas, Cristo naquele tempo que ele veio em carne. Então, assim, os olhos deles estavam
cegos. Jesus deu vista aos cegos de nascença, mas aqueles não queriam enxergar. E a quarta testemunha era o próprio Moisés, né? Jesus argumentou que Moisés os acusaria por não terem crido em Cristo. Jesus afirma que se eles crescem em Moisés, teriam crido nele também. Com isto, Jesus demonstrou que aqueles que afirmavam crer em Moisés, mas que rejeitaram a ele, Cristo, de fato não criam em nenhum dos dois. Estavam perdidos, estavam cegos. Então, Jesus nos dá autoridade para ser a luz do mundo. Jesus dá a todo aquele que crê autoridade para pregar o seu amor, para pregar a sua palavra. Jesus quer que o nosso testemunho seja um testemunho de pessoas que olham para Ele, brilhando a glória dele, brilhando a luz que vem dele, Jesus. Então, meus amados, minhas amadas, a minha oração por mim e por você é que em todo tempo possamos crer na autoridade de Deus e em seu precioso e maravilhoso testemunho que ele deixou para cada um de nós, para que nós também pudéssemos multiplicar esse testemunho, sendo testemunhas vivas do seu amor e da sua salvação. Minha oração por mim e por você é que possamos colocar a nossa fé naquele que, além de dar muitos testemunhos comprovando que ele era o Messias, o Cristo, realizou a obra da cruz por amor a todos nós. A obra da cruz nos leva para a vida eterna com ele. E por isso ele realizou esse tão grande sacrifício para nos ter com ele para a eternidade. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.